Ui, a chave da psicologia do amor romântico, de Robert Johnson. Parte 4, tópico 16. Isolda Maia, a dança da ilusão. Em seu mais nobre aspecto, o amor romântico é a estrada que nos conduz a uma dupla revelação. Transporta-nos para além do prosaísmo e do materialismo da mentalidade ocidental e coloca-nos face a face com a vida mais simbólica. Abre nossos olhos para o significado do amor humano. Mas, em seu aspecto mais falho, o amor romântico torna-se um ciclo de ilusões que nos faz desperdiçar a vida, prejudicando nossos amores ao invés de beneficiá-los. Como uma faca de 2 gumes, extremamente útil quando usada corretamente e extremamente nociva quando usada de forma errada, o amor romântico reflete os 2 lados da ânima. Ela pode ser Isolda, a rainha do mundo interior, que nos conduz aos nossos mais profundos do self, ou pode ser Maia, a deusa da ilusão. De um lado, ela serve à vida e lhe dá sentido, mas sua outra face é terrível. Ela pode reduzir a farrapos uma vida humana. Ela nos afasta da realidade e transforma nossos esforços, no sentido do amor, numa perpétua dança de ilusão. Acabamos de ver Tristão e Isolda nessa dança da ânima, numa coreografia que todos nós conhecemos muito bem. É oportuno lembrar o que o Jung disse sobre as 2 faces de Isolda. Ao se parar de fazer projeções, a ânima volta a ser o que era originalmente, uma imagem arquetípica que no seu loco exato age em prol do indivíduo. Colocada entre o ego e o mundo, ela é como uma Shakti a mudar incessantemente, enquanto tece o véu de Maia e dança a ilusão da existência. Mas, atuante entre o ego e o inconsciente, a ânima se torna a matriz de todas as figuras divinas e semidivinas, desde as deusas pagãs até a Virgem, desde a mensageira do Santo Grau até a santa. Colocada entre o ego e o inconsciente, a alma abre o caminho para Deus. Ela torna a vida espiritual possível para o ser. Se transferida para os seus relacionamentos pessoais com outros seres humanos, ela os transforma em ilusões. Ela lança o encantamento de Maia. Na mitologia hindu, Maia é uma deusa que executa a dança da ilusão, tecendo um véu de fina teia que ela estende entre a realidade e o mundo dos homens, distorcendo a visão daquilo que existe. Frequentemente se diz que a finalidade da prática da yoga é ver através do véu de Maia. À medida que nosso mito caminha para o final, esse véu cobre os olhos de Tristão. Maia lança seu sortilégio sobre ele. Não é mais Isolda quem o inspira, mas Maia, mantendo-o num sonho eterno, fazendo com que seus pés nunca toquem o chão. Ele suspira, ele sente falta, ele vagueia entre Carrá e a Cornualha num delírio, num real estado de loucura. Nada o atinge, nada o interessa, a não ser a imagem de Isolda, que toma conta da sua mente e o deixa obcecado. No entanto, ela já não serve mais à vida, não o leva a nada. Ele está perdido numa fantasia que não o aproxima em nada do mundo interior e que ainda o isola do mundo exterior, dos amigos, da esposa, da vida física. Durante o restante dos seus dias, ele vagueia no sonho de Maia, morto para tudo mais,
dançando loucamente ao som de uma música que somente ele ouve, vinda de um reino que ninguém jamais vê além dele mesmo. Maya é ilusão, é distorção, é perda da realidade. Nossa narrativa nos diz que o amor romântico é atormentado pela ilusão. Um homem só se torna ciente da ilusão quando lhe ocorre que a mulher pela qual está apaixonado não pode, nem vai resolver todos os seus problemas e fazer da sua vida um mar de rosas, sem o menor esforço da sua parte. Sua esposa se torna ciente da ilusão quando vê que ele é bem diferente daquele homem com o qual pensou ter se casado. E pior ainda, que ele frequentemente é insensível e desatencioso, exatamente como todos os demais. Não havia visto o homem, havia visto a ilusão. Mas afinal, de onde vêm essas ilusões? Muitos hindus, da mesma forma que alguns cristãos, acreditam que o mundo físico que nos cerca é um mundo ilusório, que apenas o mundo espiritual é real. A maioria dos ocidentais, no entanto, acredita que o mundo espiritual interior é a ilusão, que apenas o mundo físico é real. Mas a ilusão não é nem o mundo interior da psique e nem o mundo físico exterior. A ilusão é um relacionamento distorcido entre o interior e o exterior. Fazemos nascer a ilusão ao sobrepormos nosso mundo interior de imagens, nosso fluxo contínuo de fantasia, ao mundo exterior e às pessoas que vivem nele. Vemos o mundo físico colorido e distorcido através do filme das nossas imagens interiores. Assim como disse São Paulo, agora vemos como que através de um espelho, obscuramente. O mundo físico é verdadeiro e real. O mundo interior também é verdadeiro e real. E é quando os confundimos, quando não conseguimos viver o mundo interior como símbolo, quando tentamos localizá-lo em pessoas de carne e osso, que esse mundo ilusório é criado. O mundo ilusório é o mundo projetado, que assim distorce tanto o interior quanto o exterior, de maneira que não conseguimos enxergar nenhum deles tal como é. Quando um homem experimenta uma fantasia de extrema paz e plenitude e precisa entender que essa fantasia é uma manifestação do que ele tem e do que pode conseguir dentro de si mesmo. Geralmente, porém, ele irá projetar essa imagem de paraíso numa mulher, pedindo-lhe inconscientemente que materialize essa imagem. Nesse instante, ele cria a ilusão. Enxerga através de um espelho, obscuramente. Deixa de ver a esposa tal como é, e também não enxerga sua visão interior como a realidade que é. Os dois mundos estão deformados, ambos estão desrespeitados. A ânima se transforma em Maya, não porque ela tenha algo de errado, mas é o que os homens fazem com ela. Vamos relembrar que o que chamamos de ânima é a alma de um homem. A alma não é algo amorfo, um capricho inventado para figurar em cartas de amor. A alma é uma parte específica do ser, com uma função específica. É um órgão psicológico que desempenha um papel gerador de vida dentro dessa estranha e maravilhosa combinação de partes psicológicas e físicas que formam o ser humano. A alma de um indivíduo, num certo sentido, tem por finalidade capacitá-lo, a ele ou a ela, a ver um lado diferente do cosmo, a vivenciar uma vida e uma perspectiva que são infinitas. A alma somente pode fazer aquilo que foi designado para ela, o que está em sua natureza. Ela inexoravelmente vai nos levar em direção ao infinito.
Se a colocarmos em situações finitas, ela continuará a nos conduzir para o infinito. Se a colocarmos em situações pessoais, ela continuará a nos puxar na direção do impessoal, do transpessoal. É assim que Isolda se transforma em Maia. Não porque haja algo nocivo na alma, mas por ser tão boa e tão persistente, no sentido de nos puxar para o seu lado da existência, o lado que vibra com o infinito. Quando um homem tenta prender sua alma em situações pessoais, ela continua fazendo o que deve fazer, ou seja, atrai essa situação pessoal em direção às imagens psíquicas do inconsciente coletivo e infinitiza a situação finita, convertendo-a numa alegoria de grandes temas arquetípicos, desculpas eternas, buscas sagradas, cruzadas. Vemos homens colocando a alma em todos os tipos de situações humanas finitas. E aí dizemos que estão fazendo um bicho de 7 cabeças ou uma tempestade em copo d'água. Em termos terrenos, falamos de inflação, o exagero de uma situação finita, porque o homem nela colocou a alma. E a alma, como é de sua natureza, infinitou a coisa. Assim, Isolda se torna Maia, e a ânima é transformada sem querer em autora da ilusão. A natureza da ânima é criar o lado de fantasia que a vida tem. E quando vivenciamos essa fantasia, conscientemente, em um nível simbólico, a ânima cria um mundo de esplendor, uma visão do universo atemporal que nos eleva muito além dos limites da vida pessoal e nos faz travar conhecimento com o universal e o eterno. Vemo-nos a nós mesmos e vemos a vida como uma nova perspectiva. Vemo-nos no decorrer das eras e observamos que a nossa vida é manifestação individual daquilo que é e sempre será. A alma é aquela parte do ser que luta para renovar sempre a consciência do que é universal, dos grandes temas da vida que estão fora dos assuntos pessoais e que transcendem a vida pessoal, mas que são comuns a todos. A alma está voltada para Deus, como um girassol voltado apenas para a luz. Ela somente vê os arquétipos, os deuses interiores, o grande leitmotiv que se encontra por trás de toda a existência individual. É por isso que a ânima exerce tanta pressão sobre a vida de uma pessoa. A ânima não está interessada nas idiosincrasias particulares da vida cotidiana. Se a minha conta bancária está equilibrada, ou se meus relacionamentos com as pessoas estão corretos, se o meu gramado está aparado. Seus olhos estão voltados para as contas cósmicas, equilibrada nos pratos de Libra, onde a única questão é a nossa totalidade interior. Seus valores não são valores humanos, mas cósmicos. Seu único interesse é saber se vivemos e vivenciamos cada um dos grandes temas existenciais que estão contidos potencialmente dentro do nosso ser. A alma do homem exige que ele seja e que ele viva cada uma das grandes personagens arquetípicas do inconsciente coletivo. O traidor e o traído, o que ama e o que é amado, o opressor e a vítima, o nobre e o inóbil, o conquistador e o conquistado, o guerreiro e o sacerdote, o homem dos sofrimentos e o que renasceu de si mesmo. Quando um homem tenta viver sua alma dentro do casamento finito, sua alma infla e distorce a visão que ele tem, tanto da esposa quanto do próprio casamento. Sua alma continua tentando impelir o relacionamento em direção ao infinito, transformando-o numa alegoria de amor, morte e paraíso perdido,
convertendo esse casamento humano num enorme, arrasador drama arquetípico. Esse drama, de qualquer forma, está acontecendo dentro do homem, todo o tempo, ao nível da fantasia. Se ele pudesse aprender a mantê-lo vivo, lá, vê-lo como um símbolo e vivenciá-lo como tal, então ele poderia viver de forma justa com a sua alma. Poderia segui-la no mundo interior, em direção ao infinito, permanecendo, porém, dentro dos limites no finito, no relacionamento com a mulher. No trabalho através dos sonhos, na imaginação ativa, na meditação, ele seguiria sua alma até Camelot, onde participaria de justas e torneios com os cavaleiros. Ele partiria em busca do Santo Grau, combateria dragões e morholts, salvaria donzelas, curaria os doentes e encontraria a cura para os seus próprios ferimentos. Ele trairia e seria traído, pecaria e se arrependeria, e se vingaria. Viveria, enfim, todos os arquétipos do inconsciente coletivo, mas de forma simbólica. Ele manteria o infinito contido no símbolo, o único recipiente capaz de contê-lo sem rachar e sem destruir sua vida pessoal. De uma jornada simbólica em direção ao infinito, seguindo sua alma na imaginação e no sonho, o homem poderia encontrar seu caminho de volta para o mundo finito. Lá, ele encontraria seu lar, sua esposa, seus relacionamentos intactos e concordaria em lidar com as questões finitas e com os limites da vida de cada um. Ele poderia aprender a não brigar com a sua esposa por estar irritado com algumas características dentro de si mesmo, ou porque sua alma quer levá-lo a lutar com vilões interiores. Ele aprenderia a ver sua fantasia como um acontecimento seu, do seu mundo interior, e a vivenciá-la nesse nível interior. Um homem que coloca a ânima no seu casamento está colocando sua fantasia no casamento e transformando-o numa série de cenas arquetípicas, num playground para as forças impessoais do inconsciente. Sua mulher, caso não participe da fantasia, começa a perceber que não é tanto uma esposa, mas sim uma figurante de uma gigantesca encenação. O drama cósmico que se desenrola o tempo todo no mundo interior do seu marido. A ânima, usada como ajuda num relacionamento, está realmente muito distante de ser um elemento de ligação. E parece estranho que tenha sido considerada assim algum dia. Em cada uma de suas formas clássicas, ela é uma criatura não humana ou semi-humana, e sua influência nos afasta das situações humanas individuais. Ela causa mudanças de humores, distorções, ilusões, que servem à ligação humana apenas quando as pessoas em questão compartilham do mesmo estado de espírito ou da mesma fantasia. Se quisermos nos relacionar, que a ânima fique de fora. Nada perturba mais a exatidão dos sentimentos entre as pessoas do que a ânima. A afinidade de George e Mary depende das naturezas específicas de George e Mary. Ela relata e reflete todo um processo dinâmico ao lidar com os sentimentos, e o relacionamento resultante é único e exclusivo dos dois. Se esse relacionamento fosse determinado pela ânima, transformar-se-ia mais num reflexo de fantasias arquetípicas que num reflexo deles mesmos. Quando isso acontece, eles se tornam atores coletivos, interpretando uma fantasia inconsciente, ou seja, amantes, companheiros, inimigos. Ela não conduz ao sentimento humano, mas sim para fora dele. Como função que liga o consciente ao inconsciente, ela impede o sentimento consciente, tornando-o inconsciente e transformando o humano em desumano. Ela coloca outras coisas na mente que não o mundo humano.
No instante em que o homem se apaixona, ele vai além do amor e começa a adorar a encarnação da sua alma na mulher. A ânima imediatamente começa a inflar a desmensuradamente seu relacionamento humano, que acaba por sair das proporções humanas. O amor não é apenas amor, mas sim um êxtase divino. Cada visão da amada traz consigo não uma felicidade tranquila, mas uma bem-aventurança do outro mundo. Mais tarde, quando a alma transfere sua atenção para o lado negativo dos arquétipos, cada um dos humores torna-se motivo para uma briga ou uma separação. Cada deslize é o máximo da traição. Cada olhar para outro homem ou para outra mulher justifica explosões de raiva e de ciúme. Qualquer fator corriqueiro torna-se parte de um enorme drama. A ânima só pode tirar os homens das mesquinhezas finitas para conduzi-los à grandeza da encenação universal. Parece estranho, mas é justamente nesse ponto que o homem sente sua individualidade acentuada. Sente-se único, como se isso jamais tivesse acontecido a qualquer outra pessoa além dele e da sua amada. Na verdade, justamente nesse ponto é que se perde a individualidade. Os amantes perdem suas identidades individuais. Eles são Tristão e Isolda, ou Romeu e Julieta, atores de uma peça teatral coletiva, cujo roteiro é pré-determinado e cujas cenas são antecipadamente conhecidas. É justamente porque a pessoa deixa de ser ela mesma e torna-se participante de um drama universal que ela se sente tão ativa, tão fora do comum e, à primeira vista, tão maravilhosa. Mas, como Semele, que exigiu de Zeus que lhe aparecesse a todo o esplendor da sua divindade, os relacionamentos humanos simplesmente são calcinados, queimam-se, quando submetidos ao poder divino contido nas projeções da ânima e do ânimos. As pessoas frequentemente se queixam que ficaram arrasadas por um relacionamento. Isso é realmente verdadeiro. Elas se deixam exaurir de tal forma pelo ardor do amor romântico, tal como tentamos vivê-lo, com seus êxtases e seus confrontos, despedidas e reconciliações, que finalmente nada resta, nem força vital, nem boa vontade, nem afeição, para oferecer a outra pessoa numa relação de companheirismo e amor em um nível humano. Não deve surpreender o fato de que muitas pessoas, sentindo-se presas à dança da ilusão, se tornem tão amarguradas. Elas decidem que o amor romântico é um círculo vicioso, cansativo e monótono, um embuste sem sentido, e desistem do amor. Existe, porém, uma maneira melhor para sair da dança. É preciso superá-la, encontrando a verdade que está mascarada pela ilusão. Se procurarmos diligentemente essa verdade oculta, fecharemos o ciclo. Nós nos encontraremos novamente no barco com Tristão, Isolda e a poção do amor. Estamos novamente nos perguntando por que o esplendor de Deus vem a nós, não pela vida religiosa, mas por nossos amores, por nossas projeções, nossas ilusões. A resposta é espantosa, porque não temos vida religiosa e o reino divino precisa encontrar-nos onde quer que seja possível, até mesmo nos preparando armadilhas. Nós temos igrejas, temos dogmas, temos doutrinas, temos opiniões, temos grupos e reuniões, mas não temos vida religiosa, porque damos pouca atenção à nossa alma e à nossa vida interior. Tristão nos mostra quem somos. Conscientemente, ele nunca procura Isolda a Bela para segui-la numa vida espiritual. Voluntariamente, ele nunca dá qualquer atenção à sua alma, mas ela o encontra, não pela vontade dele, mas na poção do amor,
e mais tarde na dança da ilusão. Nós também não damos atenção à nossa alma, não a procuramos, nem aos nossos deuses de maneira consciente ou voluntária. Mas mesmo assim a alma nos encontra e nos apanha nas armadilhas das nossas projeções, das nossas ilusões. O homem bebe a poção, olha para Isolda e vê não Isolda, mas Maia. Imperceptivelmente, sem que tome conhecimento, seus pés começam a se movimentar e ele entra na dança. Quando um homem evolui para além da ilusão e a expulsa dos seus amores, faz-se necessário um ato direto vindo da vontade. Apenas decidir abandonar as projeções como ato heróico é algo que não vai funcionar. Ele somente vai conseguir retirar a ânima do seu casamento, dos seus relacionamentos e da sua vida pessoal quando assegurar um lugar para ela em outro plano da sua vida. O ato interior exigido do homem ocidental é aceitar sua própria natureza religiosa, o que significa reconhecer seriamente que as imagens e os sentimentos que lhe ocorrem no sonho, na fantasia e na imaginação são próprios do mundo divino, são um tipo de realidade diferente da realidade da sua vida física e pessoal, mas igualmente real e igualmente importante. Ele deve mostrar-se disposto a levar essas imagens a sério, a gastar um tempo de convívio com elas, a vê-las como tendo um poder muito importante dentro de si mesmo, como habitantes de um reino espiritual que a alma lhe transmite por meio de símbolos. Isso pode ser feito pela prática religiosa tradicional, pela meditação contemplativa, pela yoga, pela fantasia e pelo trabalho do sonho ou pela imaginação ativa de Jung. Mas isso requer uma prática interior, uma vida que assegure realmente a manifestação da alma, para ser vivenciada dia após dia. Quando o homem consegue fazer isso, ele começa a captar a diferença entre o interior e o exterior, entre o que deve ser vivido simbolicamente e o que deve ser vivido fisicamente. Ele projeta, mas aprende o que fazer com a sua projeção. Ele não é atropelado e dominado por suas projeções. Ele sofre, mas seus sentimentos e seus sofrimentos produzem antes evolução e mudança que uma vã repetição da dança. Sua alma, finalmente, tendo a permissão para viver e infinitizar em seu elemento natural, o símbolo, penetra cada vez menos na vida pessoal e finita do homem. Ela já não precisa preparar-lhe armadilhas distorcendo seu amor humano, seu relacionamento ou seu casamento. Essas atitudes mostram uma diferenciação, um passo evolutivo, uma conscientização que chega para o homem que paga o preço. Para ele, a dança logo se desvanece, transformada na vida simbólica que a ilusão mascarava. Maia ergue seu véu e ele tem sua visão clareada. Ele aprende o que significa ser um homem mortal com uma alma imortal. O próximo tópico é a conclusão, e tem 2 capítulos.